E aí, galera do 7º ano, como é que vocês estão? Aqui é a professora Thais de Ciências, espero que esteja todo mundo bem. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre as briófitas e as pteridófitas, que são plantas um pouquinho mais simples, né? E hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas e angiospermas, que é na página 275, que é essa que vocês estão vendo aí. Eu não vou fazer como na última aula, só lendo o livro, porque eu acho que fica muito chato assim. Então, eu vou fazer como na aula passada, que eu passei as informações para o slide, que aí fica mais fácil de vocês verem as coisas aqui, que eu dou uma resumida bem bacana, que eu acho que fica mais interessante, né? Comenta aí pra mim, o que vocês preferem, desse jeito assim, em slides, que eu vou destacando só as partes importantes, ou se vocês gostam que eu leia o livro todinho e acompanhando com vocês. Comenta aí o que vocês preferem. Aí, como vocês podem ver, quem conhece Harry Potter sabe quem é esse personagem e quem é essa planta aí. Duvido acertar o nome dessa planta, sem colar, hein? No final do vídeo eu vou falar. Vamos lá, gente. Então, tudo que eu falar aqui está no livro, só que de um jeitinho diferente, tá? Aqui eu coloco de uma forma mais simples para vocês entenderem melhor. Vamos começar a falar sobre as gimnospermas, que são plantas terrestres que vivem em ambientes de clima frio ou temperado. Elas possuem raízes, caules, folhas e ramos reprodutivos com folhas modificadas. Vamos entender isso daqui a pouco. Suas sementes se originam do estróbilo feminino, que produz óvulos. Já o estróbilo masculino produz esporos. Então, aqui tem uma figura: estróbilo feminino, estróbilo masculino. Nessa matéria tem muitos nomes esquisitos, mas são simples de entender. A matéria em si é simples, só que tem os nomes esquisitinhos, então é só tentar lembrar uns nomes esquisitos. A maioria dos nomes estranhos eu não vou pedir, só os mais importantes, tá? Então, os que eu coloco aqui são importantes. Os que estão no livro, nem todos. Mas o que eu coloco aqui são importantes. Então, estróbilo feminino produz óvulos e o estróbilo masculino produz esporos. A abertura do estróbilo masculino libera grãos de pólen, que são levados pelo vento até o estróbilo feminino. No interior do óvulo, o esporo se desenvolve e forma o gameta feminino. No caso, zigoto, tá? São plantas vasculares, tá? As gimnospermas são vasculares. A semente ela tem função de proteger e alimentar o embrião antes da germinação. E não produzem frutos. Eles chamam de semente nua. As gimnospermas possuem xilema, que é o tecido por onde circula a água e os sais minerais, desde as raízes até as folhas. E as gimnospermas elas não dependem tanto de água para se reproduzir, como eram as briófitas, né, que nós vimos lá na outra aula. E aqui de azulzinho, vocês estão vendo o caminho que o xilema faz, tá? O xilema é um tecido como se fossem os nossos vasos, nossas veias. É onde circula na planta a água e os sais minerais. Na gente circula o sangue, né? Exemplos de gimnospermas. Temos aí a ginkgo biloba, que é essa amarelinha. Eu não sei se é assim que fala, ginkgo biloba ou é ginkgo biloba. Ela é usada para fazer remédios. É boa para memória, para concentração. Inclusive, estou precisando, porque minha memória é uma coisa triste. Temos aqui a sequoia, que é a maior árvore que tem no mundo. Se eu não me engano, a maior de todas chegou a 115 metros. E temos aqui a araucária, que é uma planta que existe desde o Jurássico, né? Ela existiu junto com os dinossauros. É uma planta bem antiga que, segundo o nosso livro, está correndo risco de extinção. Eu não sabia dessa, é bom saber. Seguindo,
Angiospermas. Gente, sempre que tiver esse símbolo aqui, ó, esse símbolo no livro de vocês, é porque tem um videozinho. É só vocês baixarem no aplicativo lá na Play Store, QR Code, que lê os QR Codes. Você aponta a câmera do seu celular para esse símbolo e ele te leva para o vídeo. Só que o vídeo são só imagens, tá? Eu já botei algumas imagens aqui, então eu não vou passar o vídeo para vocês, que são só imagens mesmo. Angiospermas. Agora vamos entrar um pouquinho no angiosperma. Aqui no final da página 276, não sei se vocês conseguem ver aí, tá escrito aqui, ó, gimnospermas, mas eles erraram. Dá uma arriscadinha aí, porque agora vai começar a falar sobre os angiospermas. Eles colocaram gimnospermas de novo. Então, gente, as angiospermas, elas são mais complexas do que as outras que nós vimos até agora, tá? Elas são completas. Elas possuem raiz, possuem caule, possuem folha, flor, semente e frutos. Pode ser encontrado em diversos tipos de habitats, desde os aquáticos até áridos. As flores produzem néctar, que é um líquido açucarado e cheiroso que serve de alimento para os animais. Beija-flor adora, né? As flores são compostas por... Agora nós vamos ver cada parte da planta. Da planta não, da flor. Primeiro, sépala. Se localiza abaixo das pétalas. Serve como proteção... Ih, ó, escrevi errado aqui. Serve como proteção da flor imatura. Aqui vocês podem ver, esse rosinha é a pétala e esse verdinho aqui é a sépala, que fica abaixo da pétala, tá? É como se ela segurasse assim a florzinha, a pétala. Gente, minha mãe passou ali, vocês devem ter visto a minha mãe, ela passou por ali. Normalmente a sépala é verde, nem sempre, mas geralmente é. Agora falando sobre as pétalas. As pétalas são a parte colorida, né, da planta. Aquela florzinha é a parte onde tem cor. Existem de várias cores e tem a função de atrair polinizadores, tá? A função da pétala é basicamente essa: ser colorida para atrair animais. Estame é a estrutura masculina da flor. Ela apresenta 4 sacos polínicos que vêm de pólen, tá? Onde são já tá escrito aqui. Onde são feitos os grãos de pólen. E tem o carpelo, que é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma e ovário. Então, gente, tem aqui nessa imagem, dá pra vocês verem o estame, que é essa partezinha aqui, ó, que a seta tá apontando. É vermelho, eu acho, ou marrom. Não sei que cor é essa. Essa cor aqui. Esse aqui é a estrutura masculina da flor. Com certeza vocês já devem ter visto uma florzinha com essa estrutura assim, como se fossem umas anteninhas. O nome desse é estame. E esse aqui, ó, que eu tô circulando aqui com a seta, essa estrutura aqui, que ela vai abrindo mais para baixo, vocês conseguem ver no livro de vocês, que essa estrutura aqui, ó, depois ela vai crescendo aqui, ela é a estrutura feminina da flor, tá? Ela é chamada de carpelo. Mais abaixo tem o ovário, essa parte aí é o estigma e chega no ovário lá embaixo, tá? Então aqui, ó, estigma, desce lá embaixo, não dá pra ver nessa imagem, tem o ovário. Seguindo, os frutos contêm e protegem as sementes, né? As sementes ficam dentro dos frutos, na maioria das situações, e o fruto serve para proteger essa semente e auxilia na dispersão de sementes na natureza. Aí no livro de vocês, não agora, mas nas outras páginas,
tem aquela hora da pesquisa, só que eu não quero que vocês façam aquela hora da pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem isso que está de vermelhinho aqui, ó, lá no caderno de ciências. Gente, é uma breve pesquisa, pode ser assim, poucas linhas, tá? Eu só quero que vocês pesquisem o que é dispersão de semente, tá? Como é que funciona essa dispersão de semente, quem é que faz essa dispersão de semente. Eu quero simples, não precisa copiar aquele texto gigantesco do Google, porque não dá nem vontade de ler, porque eu sei que vocês copiaram. Então, lê aquele texto do Google e dá uma resumida bem simples, bem show de bola, e faz lá no caderno de ciências, tá bom? Coloca a data dessa aula e escreva lá, pesquisa dispersão de semente. E aí faz uma letra bem bonita, capricha nessa letra, em nome de Jesus. Tira uma foto e coloca lá no portal da NetBio. Não pode mandar no meu WhatsApp, tá, Bernardo? Não é para mandar no meu WhatsApp, por quê? Porque lá na NetBio fica registrado o que vocês fizeram e fica guardado lá, tá? É como se fosse um documento. Então, faz um esforcinho e tenta mandar lá pelo portal, tá? Continuando. As angiospermas são divididas em 2 grupos. Isso que eu estou falando tá lá na página 277 do livro, tá? Lá no finalzinho. Então, esses 2 grupos são monocotiledôneas, que apresenta só um cotiledone na semente, que é o exemplo do arroz, do trigo, do milho, do abacaxi, entre outros. E tem as dicotiledôneas, que tem 2 cotilédones na semente, que é o exemplo do feijão, ervilha, morango e abacate. Mas o que é cotilédones? São folhas embrionárias modificadas. São responsáveis pela transferência de nutrientes para a planta. Não tá visualizando, né? É um nome esquisito a beça, isso? Vamos descer aqui, ó, que eu vou te mostrar. Cotilédones são nada mais, nada menos do que folhas modificadas. Lembra do feijãozinho, que com certeza vocês já plantaram feijãozinho? Isso aqui, ó, que a setinha tá apontando, esses são os cotilédones. Tem algumas sementes que tem 2, vamos chamar de bandas, 2 bandas, e tem umas, no caso do milho aqui na imagem, que só tem uma banda, né? Uma folhinha modificada. Então aqui vocês podem ver a diferença, ó. Esse aqui tem 2 folhas modificadas, e esse daqui de baixo, que é o milho, ele tem só uma. Então, ó, mono quer dizer um cotilédone na semente, e a dicotiledônea são 2 cotilédones na semente, tá? Então aqui no exemplo de dicotiledônea temos o feijão, e de monocotiledônea temos aí o exemplo do milho, né? Mas também poderia ser arroz, trigo, etc, etc. Agora nós vamos falar sobre a reprodução das angiospermas. Que aqui no livro, na página 277 do livro de vocês, é uma página inteira. Eu não vou ler isso, porque vocês não merecem isso. Eu vou dar uma resumida show de bola. Então preste atenção aí, tá? Porque o que eu estou falando não está escrito no livro. No livro está um negócio gigantesco que ninguém merece, tá? Então eu vou dar uma resumida aqui. Preste atenção. Ciclo de vida de uma angiosperma. Começando aqui no número 1. A gente viu que a planta tem uma parte masculina e uma parte feminina, né? Então, a parte masculina, ela é responsável pela produção de pólen. E aqui, como vocês estão vendo aqui na setinha que eu estou apontando, tem o tubo polínico, onde ocorre a polinização. Quando é feita essa polinização, que essa parte masculina joga o pólen na parte feminina, ocorre o que nós chamamos de fecundação. Estão vendo aqui, essa partezinha aqui? Esse é o ovário, que também faz parte da estrutura feminina. Essa fecundação que ocorre aqui vira uma semente. Aqui o número 2, vira uma semente. E essa semente dá a formação de fruto, tá?
E esse fruto, com a semente dentro, ele vai dar como é que eu posso explicar? Quando o fruto ele tem semente dentro, por exemplo, algum animal come, vocês vão ver isso na pesquisa que vocês vão fazer de dispersão. Por exemplo, um passarinho comeu esse fruto. E aí no cocôzinho dele vai estar cheio de semente, né? E essas sementes, logicamente, vão estar no solo e elas vão dar origem a uma outra planta, uma outra estrutura, tá? Então, deixa eu tentar simplificar isso que eu falei. Ocorre lá a polinização, a parte masculina fecunda a parte feminina, e essa fecundação dá origem à semente, que dá origem ao fruto, e o fruto, essas sementinhas que estão no fruto, elas também vão dar origem a uma outra estrutura, tá? Elas vão voltar esse ciclo de novo. É um ciclo, né? Como o ciclo da água, que a água evapora e faz todo aquele processo e volta para o lugar de onde veio, a semente também vai fazer esse papel. Show? Então, aqui tem uma adicional. Androceu é o sistema reprodutor masculino e gineceu é o sistema reprodutor feminino. Tem os nomes estranhos, gente, mas é só vocês fazerem umas associações mentais. Por exemplo, gineceu é a parte do reprodutor feminino. Se é feminino, vocês pensam assim, ó, ginecologista. Quem vai no ginecologista? Menina. Então, gineceu é o quê? Feminino, tá? Só vocês fazerem umas associações. Na minha cabeça dá certo, gente. Mas aí na cabeça de vocês vai dar certo de uma forma diferente. Então, vamos lá. Agora os exemplos de angiospermas. Chegamos. Deixa eu tirar minha cara daqui que tá no meio da foto aqui. Pronto. Chegamos aos exemplos. Aí nós temos um exemplo do Salgueiro Lutador, do filme do Harry Potter. Quem é que já viu Harry Potter aí? Quem não viu, quem não gosta, quem falar não gosta de Harry Potter, tá reprovado. Mentira. Aqui à esquerda nós temos a árvore do filme, né? E aqui à direita nós temos a árvore real. O nome desse salgueiro lutador, que ele existe na vida real, é Salix alba. A sua aparência é um pouco amedrontadora no inverno, quando caem as suas folhas e os galhos espetados fazem lembrar garras ameaçadoras. Isso não está no livro, tá? É só um adicional de informação. Esse salgueiro lutador, ele aparece no segundo filme de Harry Potter, né? Quando o Harry e o Ron vão lá pra escola no carro do paizinho deles. E aí quem viu o filme sabe. Quem não viu, tem um link aqui, ó. Vou deixar esse arquivo lá no portal. Tem um link aqui no YouTube que mostra esse pedacinho do filme. Bem legal, quem quiser ver pode clicar que vai direto lá pro YouTube. E tem também do filme do Harry Potter, também do segundo filme, A Câmara Secreta, a Mandrágora. Quem foi que acertou? Que o Rony tá lá na capa que eu mostrei pra vocês. É a Mandrágora Officinarum. Lá no filme, que é nesse mesmo filme, ela aparece berrando, né? E no filme ela serve para fazer poção para quem foi petrificado, mas na vida real ela é rica em alcaloides potentes que provocam alucinações, delírios, aumento do apetite sexual e perda de consciência. Se ingerida em certas dosagens, pode causar até a morte por asfixia. Essa planta, na vida real, ela não parece nada com a do filme, né, gente? Mas na história dela, se vocês forem pesquisar no Google, tem várias histórias, assim, loucas, místicas, sabe? De que realmente as pessoas que ouviam o grito da mandrágora morriam. Tem histórias disso.
Se é verdade ou se é só lenda, não sabemos, né? Não quero nem saber. Também, quem não viu essa parte do filme, eu não achei ela dublada pra vocês, mas tem aqui o link que vai direto lá pro YouTube, que tem esse pedacinho que mostra a mandrágora. Tá em inglês, mas vocês podem clicar lá em ativar a legenda em português, tá? Se vocês quiserem assistir. E uma dica também, quem nunca assistiu Harry Potter e quiser assistir Harry Potter, é só vocês irem lá no Play Store, baixar Telecine Play. É uma conta parecida com Netflix, só que é da Telecine. E lá tem todos os filmes. É pago, só que ele dá 30 dias grátis pra você assistir sem pagar, pra ver se você vai gostar ou não. Então, gente, minha dica é, eu fiz isso. Assina, baixa lá o aplicativo, assina esse Telecine Play, e aí quando der 30 dias que eles vão começar a te cobrar, aí tu cancela. 30 dias dá pra ver Harry Potter, ó, várias e várias vezes. Se quiser, né? Se não quiser, tá reprovado. Mentira. E aí, pra gente terminar aqui e partir lá pro livro, temos esse quadrinho que ele ajuda a gente a visualizar melhor a diferença entre os quatro grupos de plantas que nós aprendemos. Falar sobre as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Se vocês quiserem copiar no caderno de vocês, pode copiar, mas não é obrigatório, tá? Se fosse eu copiaria, porque fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Começando aqui, briófitas não possuem vasos, e as outras plantas, as pteridófitas e as gimnospermas e angiospermas, possuem vasos, tá? Aqueles vasos condutores. As briófitas, coitadas, não tem quase nada aqui, né? São bem simples mesmo. Possui semente? As briófitas e as pteridófitas não possuem semente, e as gimnospermas e angiospermas possuem. Possui flor? Não. Só a única que possui flor mesmo, são as angiospermas. Fruto também. As únicas que possuem um fruto As únicas que possuem um fruto são as angiospermas. Gente, eu acho que tá me dando soluço. Ai. Tubo polínico, aquele tubo lá que tem os pólens. As gimnospermas e as angiospermas têm. Agora, a dependência da água para a reprodução. Só as briófitas e as pteridófitas necessitam de bastante água, né? As gimnospermas e as angiospermas não precisam de tanta água. Agora, um truque para decorar a ordem de aparecimento, né? Então, assim, as briófitas foram as primeiras plantinhas a aparecerem. Elas são mais simples por isso, né? E as outras, elas foram surgindo depois das briófitas. Então, para decorar a ordem disso, tem um truque que vocês podem gravar assim, ó. Beijei Pedro gostando do André. Olha as iniciais disso. Beijei Pedro gostando do André. Ou, se você gostar de meninas, beijei Paula gostando da Alice. Olha bem as iniciais. As iniciais são as iniciais das plantas, tá? Então, ó, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esse truque serviu pra mim quando eu fiz prova na faculdade. Então, mesmo que tu não goste de André, não goste de Pedro, não goste de Paula nem de Alice, ajuda na hora da prova. Então, gente, vamos seguir aí. Vamos ver agora o livro, tá? Lembrando, tudo que eu falei tem no livro, só que de uma forma simplificada. Na página 278 tem a hora da pesquisa, que eu não quero que vocês façam essa hora da pesquisa, ok? A hora da pesquisa que eu quero que vocês façam é uma breve pesquisa sobre dispersão de sementes, como tá aqui, ó. Dispersão de sementes. Anota aí para não esquecer.
E no Saiba Mais tem um texto sobre as angiospermas. Vocês vão ler esse texto e vão responder. Tem aí, ó, após a leitura, faça uma reflexão e descreva o seu entendimento. É uma resposta pessoal, tá? Não tem certo ou errado, só que vocês precisam fazer sentido. Dá uma lida no texto e escreve aí alguma coisa que você entendeu do texto. E por último, tem a leitura da polinização. A polinização ele é um processo muito importante que acontece na natureza. Alguns animais polinizadores são abelhas, morcegos. Vocês leiam esse texto, tá? Eu acho que vai precisar ler o texto para poder responder as próximas questões. Então, leia esse texto que ele é muito interessante. É gigantesco, mas é interessante. E vamos lá. Teste seus conhecimentos, que são as partes das questões. Só tem essas 2 folhas. Olha que milagre, que esse livro não passou um monte de atividade para vocês. Lembrando que eu falei na outra aula, todas as questões que tiverem entre parênteses assim, ó, vocês estão vendo? São questões de concurso ou questão de vestibular que vocês não precisam fazer. Vocês podem tentar. Se vocês conseguirem responder, show de bola. Mas se vocês não conseguirem responder, não se sintam o cocô do cavalo do bandido, que vai dar tudo certo, gente. Eu só quero que vocês respondam as outras questões, tá? Por exemplo, essa aqui é a número 3. A número 3 não tem nada entre parênteses, então pode responder a número 3, a número 4, a número 6 e... Que isso? Tem outro número 3 aqui embaixo. Que esquisito, era pra ser 8, né? Botaram 3 aqui de novo. Loucos. Então, podem responder com calma. Eu não quero que vocês me mandem lá no WhatsApp, tá, Bernardo? Não é pra me mandar no WhatsApp essas questões do teste de seus conhecimentos. A única coisa que eu quero que vocês façam, tire foto e poste lá no portal, é a pesquisa da dispersão de sementes. Ok? Show de bola. Gente, se ficar dúvida, por favor, me pergunte. Tá bom? Não fiquem com vergonha. Pode perguntar lá no meu privado, tá? Se vocês estão sabendo aí de amigo que tá com preguicinha de não estar assistindo a aula, dá um cutucadão nele lá e fala pra ele que eu mandei ele assistir. Fala pra ele, assista o vídeo que a professora tá falando do Harry Potter. Harry Potter é maravilhoso. Beijo, gente. Se cuida. Tchau, tchau.